Shalom a todos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o nosso Messias e Yeshua, esteja sobre todos nós. Eu sou o Bispo Rinaldo Job, líder do Ministério Tesouros Eternos aqui em Primavera do Leste, e nós estamos numa jornada de 60 dias das ruínas ao perdão. Uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração do Eterno. Nos episódios anteriores, nós reconhecemos as ruínas, recebemos o consolo de Deus, aprendemos com a disciplina, removemos os escombros e preparamos o coração para a reconciliação. Agora nós seguimos avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar presos às perdas, Ele quer reconstruir nossas vidas, nossos relacionamentos, nossa família e a nossa comunhão com Ele. Hoje chegamos ao 28º dia do mês de Ave e o tema que o Senhor colocou diante de nós é extremamente necessário para o nosso tempo. Liderança que serve. E eu quero ler com você, na Bíblia Sagrada, em Deuteronômio 17, versículo 18 e 20. Diz: Também, quando se assentar no trono do teu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e os filhos no meio de Israel. Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Depois de refletirmos sobre aliança entre gerações, que foi o nosso tema anterior, surge uma pergunta inevitável: que tipo de liderança estamos preparando para deixar para a próxima geração? Porque toda liderança produz marcas, que se tornam uma identidade e pode ser um legado. Algumas pessoas se lembram de líderes que as protegeram, líderes que ensinaram, líderes que ouviram e as ajudaram a crescer. Outras ainda carregam lembranças de ambientes
onde a autoridade significava medo, manipulação, silêncio e a concentração de poder sobre alguns que se posicionavam acima e mantinham outros pressionados abaixo. Dois tipos de liderança. Uma servidora e a outra pode ser opressora. E isso cabe em todas as áreas das nossas vidas. Isso cabe para a liderança eclesiástica, administrativa, para a liderança familiar. Em todos os contextos, a liderança pode ser servidora, como pode ser opressora. A Bíblia nos apresenta um caminho que deve ser diferente da liderança opressora. A Bíblia nunca trata a autoridade como superioridade de valor. Pelo contrário, a Bíblia vai requerer e vai nos ensinar que a liderança não está por superioridade, e sim para serviço. Como isso é mal entendido, principalmente no meio cristão. Os líderes pensam que são maiores, que são melhores, que são superiores, quando na verdade Jesus disse que quem estivesse liderando deveria ser a pessoa mais disposta a servir. Hoje, infelizmente, tem pastores que estão recebendo até beijo nos pés. Tem que se fazer tudo para o pastor, tem que se fazer tudo para o líder, tem que carregar o líder numa bandeja. Tá de brincadeira, irmão. Sua posição não está lá para você ser servido desta maneira, não. Isso está errado. Esses grandes líderes que estão por aí, que hoje precisam até de seguranças para não serem tocados, irmão, isso é maligno. Deus não está aprovando estas ações. Ah, pastor, mas eu estou vendo por aí. Você está vendo, mas Deus não aprova. E isto será corrigido. Deus nunca trata a autoridade superior aos outros como se eles tivessem mais valor. Liderar não significa ser mais importante. Significa receber de Deus uma responsabilidade maior em servir os demais. Quanto maior a autoridade, maior deve ser o temor do Senhor. Quanto maior a autoridade, maior a submissão à palavra de Deus. Quanto maior a autoridade, maior a disposição para prestar contas. Quanto maior a autoridade, maior o cuidado devemos ter com os vulneráveis. Quanto maior a autoridade, maior deve ser a capacidade de ouvir os menos favorecidos. Quanto maior a responsabilidade, maior serão as consequências das suas próprias decisões. Eu estou escrevendo um material sobre o erro de Rubem, uma única relação sexual de um líder tirou dele os três principais direitos que ele teria por toda a sua vida. Logo você vai ver eu pregando ou enviando o material para vocês. Então, sobre liderança, liderança que serve, esse tema torna-se ainda mais significativo, porque nós estamos nos aproximando de Rosh Kodesh de Elu, o período em que Deus chama seu povo para um exame do coração e ao arrependimento. É interessante perceber que exatamente nesse dia a leitura da Torá acompanha a Paraxá Shoftim, a Paraxá Juízes, uma das grandes sessões bíblicas sobre autoridade. Em Deuteronômio 17, Deus estabelece limites claros para o futuro rei de Israel.
Ele não devia multiplicar para si poder. Não deveria acumular excessivamente prata e ouro. Não deveria permitir que seu coração fosse desviado dos princípios do Eterno. Ele precisaria manter consigo uma cópia da Torá. Deveria lê-la continuamente, todos os dias, e nunca permitir elevar o coração acima de seus irmãos. Achar que, por ele ser o rei, ele fosse maior, melhor ou mais poderoso. Olha que contraste impressionante. Enquanto os reis das outras nações procuravam ampliar domínio, Deus ensinava ao rei de Israel que o verdadeiro poder nasce da submissão. O próprio calendário desta jornada nos lembra que toda autoridade precisa permanecer limitada pela palavra do Senhor. É exatamente isso que nós encontramos em Deuteronômio 17. Muito antes de Israel possuir um rei, Deus já havia estabelecido que nenhum governante estaria acima da liderança. O rei governaria o povo, mas continuaria sendo governado pela palavra de Deus. E esse princípio permanece atual. Toda autoridade humana continua sendo autoridade debaixo da autoridade de Deus. Ninguém está acima do que está escrito. Nenhum líder pode estar acima do que está escrito. Nenhum pastor pode estar acima do que está escrito. Não caminhe debaixo da autoridade de alguém que não tenha uma autoridade sobre ele. Isso é perigosíssimo. Você nem percebe quando está desagradando a Deus. Porque uma autoridade legítima está debaixo de uma autoridade superior à sua própria. E quando se trata espiritualmente, nós vamos perceber que existe alguns pastores que eles, além de não terem pastores, que isso já é um erro gravíssimo, você não devia caminhar com um pastor que não é pastoreado. Por quê? Quem vai corrigi-lo? Quem vai aferi-lo? Quem vai aconselhar? Quem vai poder ajudar quando esse imbecil tomar um rumo errado por aí? Uma decisão errada? Se ele não presta conta? E alguns pastores, por ignorância, dizem, não, a minha autoridade é Deus. Mas quando você confere com a Escritura, eles não estão submersos à autoridade das Escrituras. Não caminhe com alguém, irmão, que ignora a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus coloca limite em mim, coloca limite no meu casamento, coloca limite nas minhas finanças, coloca limite na minha moral, coloca limites até no meu humor. Por que é que eu vou ignorar a autoridade da palavra de Deus e achar que eu ainda sou uma autoridade? Por isso, nenhuma liderança pode afirmar legitimamente. Ninguém pode me questionar. Oh, irmão, não caminhe com esse tipo de gente, que isso já está obstinado. Numa casa, o pai não pode colocar-se na posição de achar que não pode ser questionado pelos filhos. O marido não pode se colocar na posição de achar que não pode ser questionado pela esposa ou pelo marido. Toda posição de liderança pode e deve ser questionada. Não quer ser questionado na sua liderança? Ponha transparência. Coloque prestação de conta, faça as coisas com clareza, não cometa erros, que aí você é aplaudido e não questionado. Mas eu devo e posso ser questionado, sim. Então, jamais uma liderança pode afirmar, ninguém pode me questionar. Minha posição prova que sempre estou certo. Ô, irmão, liderança não é sinal de acerto. Liderança
é sinal de serviço. E servindo, nós podemos errar. Você que é um líder não pode afirmar prestação de conta demonstra falta de confiança. Não, irmão. Prestação de conta aumenta o nível da confiança dos seus liderados. Quem não presta conta tem coisa errada. Por que colocar sigilo? Você não quer que o governo coloque sigilo em 100 anos naquilo que ele faz. Mas, engraçado, você como pastor não quer prestar conta, coloca sigilo. Você como pai não quer prestar conta, coloca sigilo. Você como marido não quer prestar conta, coloca sigilo. Você está achando que você é melhor do que o Lula? Prestar conta não demonstra falta de confiança. Pelo contrário, vai aumentar a confiança do seu povo. Você, como líder, não pode dizer: quem discorda de mim está discordando de Deus. Você não é maior do que Deus, irmão. Toda autoridade está sujeita à discórdia. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que a minha liderança faz. Agora, se ela estiver correta, eu tenho a obrigação de submeter e obedecer, concordando ou não. Eu não fico questionando o que a Bíblia diz. Ah, mas eu não concordo com o sábado. Ah, mas eu não concordo com a doutrina da alimentação. Ah, eu não concordo com o dízimo. Isso é problema seu. A autoridade é de Deus. Concordando ou não, eu vou me submeter. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Agora, liderança, eu não sou obrigado a concordar com um líder que está fazendo uma decisão e às vezes é um campo neutro. Eu não posso usar a Bíblia para reprovar e nem ele pode usar a Bíblia para aprovar. Aí caiu no campo das opiniões, e no campo das opiniões, cada um tem seu nariz para opinar. Mas ele é o líder. Se eu não tenho um texto bíblico para reprovar, e eu discordo, quem é liderado cala. Mas quem lidera e não tem um texto bíblico para afirmar, a sua opinião não pode ser imposta. Você tem que aceitar que o liderado aceite ou não a sua opinião. Ah, eu sou pastor, tenho que me obedecer. Eu não tenho que te obedecer, não. Ah, não, domingo todo mundo no piquenique. Ninguém pode faltar o piquenique. Onde está escrito que eu tenho que ir em piquenique porque o pastor inventou o piquenique agora? Não, aqui agora você tem que subir na montanha. Agora você tem que ir para o encontro. Agora você tem que fazer isso. Não, irmão, não tem. Isso não está escrito. Eu posso discordar, porque não está escrito que eu tenho que fazer. E nenhum líder pode impor. Por quê? Porque não está escrito que tem que fazer. Essas afirmações nunca encontram apoio nas Escrituras. O rei de Israel precisava lembrar diariamente que ele não era Deus. Era apenas um servo chamado para cumprir uma missão. Ei, temos que balançar alguns pastores por aí, alguns líderes, alguns presidentes de ministérios e lembrar eles que eles não são Deus. Tem que balançar alguns pais, algumas mães e lembrar eles que eles não são Deus. É uma missão que você recebeu de liderança. A Torá também determina que o rei escrevesse para si uma cópia da lei e a lesse todos os dias da sua vida. Observe a profundidade deste ensino. Quanto maior o poder, maior deveria ser o discipulado. A palavra não existia apenas para orientar o povo. A palavra tem autoridade sobre o rei até o menor dos súditos.
A palavra precisava, antes de tudo, governar o coração do próprio líder. O texto apresenta 4 objetivos muito claros. Aprender a temer a Deus. Todo líder precisa estar aprofundado nas Escrituras todos os dias para aprender a temer a Deus, porque a liderança é o exemplo de como servir e temer a Deus. Segundo, você deve guardar os seus mandamentos. Nós, líderes, somos os exemplos, os modelos de obediência ao mandamento. Quantos pais exigindo obediência de filho, desobedecendo a Deus? O menino começa a ouvir a palavra de Deus e percebe que seus pais são rebeldes. Aonde que você vai ter a obediência de um filho se o filho já percebeu que você desobedece a Deus? Olha que sério. Terceiro, não se desviar do caminho. Irmão, quantas pessoas que diz para os filhos ou diz para o liderado, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Olha como isso é maligno, irmão. Isso é diabólico. Um pai bebe e diz para o filho, não, filho, eu estou bebendo socialmente. E amanhã quer proibir o filho de beber. O pai fuma e diz para o filho que ele não pode usar droga. Que exemplo você está dando? Você se desvia e não quer que o seu filho se desvie. Aí o filho vem e pergunta, pai, por que o senhor está fazendo isso? Porque eu sou seu pai. E o que é eu que mando? Você vê seu pastor fazer coisas diabólicas, você pergunta para ele, ele diz, e porque eu sou o pastor, Deus trata comigo diferente. Mentira, irmão. Você é um desgraçado. Você se desviou do caminho e quer manter os outros no caminho. Quarto, não elevar o seu coração acima dos irmãos. Quem recebeu um título de pastor, quem recebeu um título de apóstolo, quem recebeu uma posição de liderança, não está lá para ser bajulado, está lá para servir. Nós precisamos mudar essa cultura de pastores serem bajulados porque é pastor. Ei, meu irmão, pastor é pegar a toalha e a bacia e servir. Você não é apóstolo para ser aplaudido, você é apóstolo para trabalhar. Para de bajular. Para de bajular liderança. Liderança a gente segue e obedece. Aonde ele está seguindo a Deus e obedecendo a Deus. Mas você também tem que largar de ser imbecil. Porque tem gente que gosta de lamber botas de quem acha que é alguma coisa. A maioria dos crentes é lambe-bota. Não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus e bajula homens, homens que estão lá para servir. Liderança na igreja começa lavando banheiro. Liderança na igreja começa cuidando do templo. Liderança na igreja começa na limpeza, na higiene do santuário. Se você nunca prestou serviço nesses lugares, não queira posição de liderança que você está usurpando. Você se acha melhor do que os seus irmãos. Deus nunca chamou ninguém para liderar, porque ele era melhor. Você foi posto lá para servir. Tira esse rei, essa coroa que você tem na barriga, de achar que você é maior do que seus irmãos. Tivemos uma reunião aqui esses dias. E alguém me mandou uma mensagem depois. Diz, pastor, eu estou impactado. Falei, de quê? Eu pensei, o que eu fiz de errado, né? Ela disse, não, pastor, é que eu vim de uma convenção de uma Assembleia de Deus
talvez o maior ministério do mundo. Ela disse, pastor, eu passei lá a minha vida inteira, pastor, mais de 30 anos. Eu nunca tive acesso aos líderes. O senhor faz o que um trabalho aqui, come junto, senta junto, brinca. Eu falei, mas tá, mas como seria então? Ah, não, pastor, eu estava acostumado com alguém que a gente nem pode nem chegar perto. Eu passei que eu ia ir aí na primavera, que eu nem ia conseguir conversar com o senhor. Eu falei, tá, mas eu não sou Deus, irmão. Se Deus é acessível, como é que eu não vou ser acessível? Se qualquer pessoa dobra o joelho e entra na presença de Deus e fala com Deus, por que é que eu sou um líder agora que eu não posso ter acesso? Ei, irmão, cuidado com a sua posição. Isto vale para casa. O meu alvo aqui não é nem falar com líderes, irmão. Eu estou falando aqui, o meu alvo aqui é falar com família. É falar com o pai, é falar com a mãe. Você não é melhor do que seus filhos. E você foi colocado como pai, como mãe, como líder nesta família para servir a sua família. Você está reclamando de quê? Irmão, aqui na minha casa deve ter alguns parentes meus aqui que já entrou aqui agora, ou que vai ver, minha mãe está aí. Todo mundo aqui é testemunha. Eu sirvo todo mundo da minha família. É com dinheiro, é com remédio, é com receita, é com hospital, é com carteira de habilitação, é com carro, é com moto, é com tudo, irmão. Quem que serve? Eu. Ah, Deus me livre, eu tenho que servir. Ou então desce de posição e vai ser servido. É uma escolha sua. Eu prefiro continuar servindo. Porque quem serve está por cima. Não sou melhor, mas sou diferente da minha família, sou diferente da maioria dos crentes. Por quê? Porque Deus me deu liderança. Irmão, eu nasci para liderar. Eu posso não saber, mas eu nasci para isso. Irmão, aonde eu tô, se eu vou jogar bola, agora eu nem jogo bola mais, né? Mas eu jogava bola, eu comandava lá no campinho. Se você qualquer lugar que você me colocar, com 2 minutos eu tomo a frente. Só que você não pode esquecer, se você joga bola e governa sobre o grupo, leve a bola. Por quê? Porque você não está lá porque você tem um rei na barriga. Se você quer liderar, então prepare as redes, arrume o campo e leve a bola. Esse é o líder. Na igreja, você quer liderar? Então você seja o primeiro a chegar, o último a sair e o que organiza tudo. A última coisa que você vai fazer é pregar ou ensinar. Por quê? Porque a liderança não começa pregando e ensinando. Começa fazendo, servindo. E em casa? Ô, irmão, como é triste você ver um homem que se veste e ao olhar para ele, você vê que a vestimenta dele é 10 vezes melhor do que da esposa e dos filhos. Que liderança, hein? Você sempre fica com a fatia maior. Você é um péssimo pai, você é um péssimo marido. E esposas também, porque tem umas que eu vou falar para você, viu? Tem umas que abusa do coreto, né? Abusa do coreto. O coitado do marido tem que andar de chita, mas ela tem que usar as roupas mais caras que ela encontrou nas lojas. Será que você está sendo uma líder exemplar para suas filhas e para os seus filhos? Vamos ser mais simples, irmãos. Vamos ser mais simples. Vamos usar o poder, a posição e o dinheiro para servir os outros. Vamos viver numa média. Deus não proibiu o rei de Israel ter riqueza. Ele só disse para não ser uma riqueza excessiva. Eu já brinquei muitas vezes aqui na minha igreja. Até parei de falar isso. Mas eu já brinquei muito. Falei, ó, não fique numa igreja onde o melhor carro é o do pastor.
E não fique numa igreja também aonde o pior carro é o do pastor. Ué, como assim, bispo? Porque se ele é o líder e ele ensina a prosperidade e ele não tem, ele é um imbecil. Então ele não sabe sobre prosperidade. Mas se ele está muito acima da média da congregação, ele é malandro. Ele está explorando o povo. Isso não significa que você não possa ter um bom carro. Significa que a sua posição não é para explorar. A sua posição é para servir. Presta atenção. Não deixe o seu coração elevar-se acima dos irmãos. Isso nos leva a uma pergunta que todo líder precisa responder com sinceridade. Quando abrimos as Escrituras, procuramos apenas mensagens para corrigir outras pessoas? Irmão, como tem liderança que toda vez que ele pega a palavra é só para exortar, é só para corrigir. Cuidado. Outra pergunta. Permitimos que Deus corrija primeiro as nossas próprias decisões para depois nós corrigirmos as decisões dos outros? Essas perguntas não são sérias para quem está na liderança, principalmente da igreja. A Bíblia jamais pode tornar-se apenas um instrumento de autoridade. A Bíblia precisa permanecer sendo a autoridade sobre aqueles que também lideram. Logo depois, a Torá acrescenta uma das expressões mais importantes do nosso estudo de hoje. O rei não deveria elevar o coração acima dos seus irmãos. Olha que declaração extraordinária. A função era diferente, a responsabilidade era maior, mas a dignidade diante do Criador permanece exatamente a mesma. A sua função na sua casa é diferente, a sua responsabilidade na casa é maior, mas a sua dignidade continua a mesma, do marido, da esposa e dos filhos. A função de um líder religioso é diferente, a responsabilidade de um líder religioso é maior, mas a dignidade diante do Criador permanece a mesma dos demais irmãos da comunidade. A posição pode conceder autoridade limitada. Responsabilidade e dever representa uma comunidade. Mas ela nunca concede infabilidade. Nunca concede liderança ou licença para humilhar. Nunca concede direitos de explorar as pessoas. Nunca concede imunidade à correção. Não é porque você é líder que você não pode ser corrigido. A liderança bíblica organiza funções. Ela jamais cria pessoas de valor superior. É justamente a partir desse fundamento que nós vamos compreender que toda liderança voltada para si mesmo começa a produzir ruínas. Enquanto a liderança moldada pelo caráter do Messias torna-se instrumento de proteção, serviço e reconstrução. Depois de afirmar que o rei não deveria elevar o coração acima de seus irmãos, a Torá apresenta outro perigo que acompanha toda posição de autoridade. Qual? Ela adverte o governante, a liderança, para que não multiplicasse poder para si. Essa pequena expressão aparece repetidamente em Deuteronômio 17. O problema não era possuir recursos necessários ao exercício da liderança. O problema era transformar a função em instrumento de autopreservação. O líder deixa de perguntar como posso servir ao povo e começa a perguntar como posso fortalecer meu prestígio, meu controle e minha segurança.
Esse é um momento extremamente perigoso, porque liderança deixa de existir para cumprir uma missão e passa a existir para alimentar o próprio ego. Isso continua acontecendo nos nossos dias. Uma liderança começa a adoecer quando utiliza recursos comunitários para luxo pessoal sem transparência. Ô, irmão, como é triste você ver um líder pressionando a comunidade para dar a ele férias, passeios, presentes. Ah, mas eu sou o líder. Engraçado, seu imbecil. Se você fosse um funcionário como os demais, ou liderados, como o grupo da sua comunidade, você teria esse direito? Não. E por que você exige esse direito? Você é maligno e não percebeu. Faça suas férias, faça seus passeios e se presenteie dentro do padrão que lhe foi dado, não usurpando as pessoas por causa da sua posição. Uma liderança começa a adoecer quando concentra todas as informações em si mesmo. Você é a fonte de todas as respostas. Mentira, irmão. Irmãos, eu acho que eu sou muito maligno, meu Deus do céu. Eu já criei sonhos. Eu já inventei um sonho. E fui numa liderança e contei o sonho, pois ele me deu uma interpretação do sonho. Por que, pastor, você fez isso? Porque eu não concordava, irmão, que tudo que você perguntava para aquele homem, ele tinha resposta. Ninguém tem todas as respostas, irmão, só Deus. E quando você vê um líder que tem todas as respostas, saia de perto dele que ele está mentindo. Um líder verdadeiro vai dizer: eu não sei sobre isso. Isso eu não conheço. Eu não entendo. Mas os líderes malditos, quando eles não sabem, não entendem, não conhecem, eles espiritualizam e criam a resposta espiritual para uma coisa, irmão, que é natural. Isso é uma liderança doente, quando ela concentra em si todas as informações. Eu tenho sim. Se você quiser resposta, te dou resposta para qualquer coisa. Sem resposta, você não sai. Eu tenho as de Deus quando eu uso a palavra. Eu tenho as minhas quando eu dou a minha opinião. E se você quiser outra, eu dou pegar do diabo também, te dou se você quiser. Mas sem resposta você não fica. Mas eu não faço isso fingindo que eu tenho a verdade. Uma liderança começa a adoecer quando impede que a outras pessoas cresçam. Ei, irmão, isso é terrível. Eu já passei na unha de líderes que me apertava na unha. O desgramado não estudava, o desgramado não lia a palavra. Pregava tudo errado na igreja e dizia: meu Rinaldo é um computador. Mas tipo assim, mas vai ficar desligado. Não vou deixar ele ligar, não, porque senão ele. Aí quando você tinha uma oportunidade, você trazia uma palavra. Aí após ele vinha e dizia: o que sustenta é arroz com feijão, irmão. Esses banquetes assim, irmão, isso não sustenta, não. O que sustenta é arroz com feijão. E eu ficava pensando, quem é o imbecil que vai ficar em casa comendo arroz com feijão, tendo a oportunidade de comer num restaurante? Quem é que vai ficar comendo arroz com feijão se ele tivesse a oportunidade de ir para uma churrascaria? Mas aquilo não era verdade, irmão. A questão é que o meu conhecimento incomodava ele. E ele não queria que eu crescesse. Irmão, eu sou o único pastor que eu conheço, e quem já veio aqui na minha congregação, e quem congrega aqui é testemunha. Eu sou o único pastor que eu conheço que senta na primeira fila. Para quê, pastor? Para ouvir os liderados. Eu sou o único que eu conheço, porque o meu pastor não faz isso, e não conheço nenhum outro que faz. E por que que o senhor faz? Porque o meu sucesso, irmão, é os meus liderados serem maior do que eu. Não é o quanto eu vou fazer, irmão.
É se eu der conta de fazer eles fazerem mais do que eu fui aprovado. Eu não sou aprovado porque eu faço mais do que todo mundo, irmão. Eu sou o único pastor que eu conheço que, numa mesma cidade, lidera dois ministérios. Porque eu tenho igrejas na minha cidade que é ligada comigo e são ministérios independentes. Você nunca viu isso em lugar nenhum. E por que isso acontece com o senhor? Eu acho que é a disposição de servir. E acreditar que todos que vierem depois de mim têm o direito e eu tenho o dever de fazê-los maior do que eu. Uma liderança começa a adoecer quando cria dependência em vez de formar maturidade. Irmão do céu, isso cabe na família. Tem umas mães que eu vou te contar. Os filhos já casou, irmão, e ainda é dependente da mãe. Eu tive umas visitas aqui em casa esses dias, que veio o casal e veio os pais do moço junto. Preste atenção. Olha isso, Maria Oliveira. Maria Olívia, né? Não é Oliveira. Perdão, Maria Olívia. Estava na mesa, nossa família, os pais do moço, o moço e a esposa. A mãe levanta no meio do almoço e vai perguntar para o filhinho dela se ele quer tomar água. E vai lá no filtro, pegou a água e trouxe para ele. E eu, como sou muito humilde e tenho muita timidez, perguntei: você não vai trazer água para sua nora, não? Eu falei: não, você está fazendo uma feiura. Ei, seu filho é casado, ele tem mulher. Cadê a dependência desse homem? Ô, irmão, é a primeira vez que a família veio me visitar. Já saiu com essa. Ah, o bispo é muito grosso. Não, irmão. Ei, ela é a mãe, mas ela gerou um filho que já está com mais de 30 anos, casado e é dependente da mãe. Cuidado para você não liderar sua casa com dependência. O menino, quando cai, o menino, meu netinho aqui com 2 anos, quando ele cai, eu vou lá e pego ele e diz: pulou, abaixa assim, não chora não, vamos para frente. E quando é a netinha, que é a menina, eu vou lá e digo: ô, princesa, não, vai sarar, o vovô vai dar um beijinho, ó, o vovô vai soprar aqui. O que é isso? Ei, eu estou mostrando que cada um tem seu papel. Eu não quero uma menina bruta, mas também não quero um moleque frouxo. E eles têm que ter firmeza, cada um sabendo o seu papel. Eu quero ela delicada, amorosa, mas firme. E eu quero ele firme, educado, mas sem dependência. Por quê? Porque ele é um homem. Eu criei meus filhos assim, talvez até exagerei demais, porque aqui na minha igreja, quando a minha filha fala, ele já diz: é a Rinalda de saia. Talvez eu até coloquei demais. Mas a Bruna não afrouxa para qualquer um, não. E ela é meiga, delicada, é uma princesa. Mas ela não dependeu, eu não criei ela dependente de estar na barra da minha calça para poder ela ter algum valor, alguma posição. Ei, crie os seus filhos, mas dê a eles independência. Crie seus liderados, gere líderes, mas independentes. Uma liderança adoece quando considera qualquer pergunta quando uma ameaça. Uma liderança está doente quando protege mais a sua imagem do que protege as pessoas. Aconteceu um fato aqui na nossa congregação que deu notícia nacional. A maioria das pessoas que diziam ser meus amigos estava esperando eu dar um chute, jogar a pessoa para longe.
Por quê? Porque ia manchar minha reputação. E manchou. Andei de cabeça baixa e ando de cabeça baixa até hoje, em muitas situações, quando uma pergunta é feita acerca daquilo. Chega, some o sangue do rosto. Ah, pastor, como é que está o fulano? Ele não está perguntando porque ele está interessado no bem-estar do fulano, não, irmão. Ele quer saber daquela notícia que repercutiu há anos atrás. E o que o senhor fez, pastor? Eu fui para a mídia, coloquei minha cara e disse: aqui nós não fazemos e não concordamos com o que foi feito. Mas não espero que eu vou chutar ele, não. Por quê? Porque a liderança não pode proteger a sua imagem em detrimento das pessoas. A liderança tem que proteger as pessoas. Vou dizer para pai e mãe aqui, aprenda uma coisa. Sexta-feira nós fomos passear na casa da Gleice. A maioria de vocês aqui já sabe quem é a Gleice, porque ela está sempre por aqui. Irmão, nós estava 10 adultos, 6 adultos, na verdade, e 2 crianças. Irmão, ninguém estava dando atenção para aquelas crianças. E criança chama atenção. E eu vi ela umas 2 vezes dizendo: quando eles forem embora, você me paga. Eu fiquei quieto. Na segunda ou terceira vez que ela falou: eu vou pegar vocês depois. Eu disse: se você bater neles depois que eu for embora, é a maior covardia que você vai fazer com seus filhos. Porque no dia que eles souber que eu estou vindo, eles vão entristecer e vai dizer: o pastor vai vir e minha mãe vai brigar. Toda a recomendação você tinha que ter feito antes de eu chegar. E depois que eu for embora, se você corrigir seus filhos, os seus filhos vão me odiar. Porque eu fui a causa deles serem corrigidos. Você não está vendo que eles não estão recebendo atenção? Agora, existe coisas que você diz, não faça e acabou. Não é porque eu estou aqui. É porque não deve ser feita. E você só fala uma vez. Não, você leva seu filho para a igreja, irmão. E lá na igreja você dá uma surra no seu filho. No dia que pensar em ir para a igreja, irmão, pergunta se esse menino quer ir para a igreja. Vá na escola, meu. Escute isso, mãe e pai. Não é proteger o erro do seu filho, é proteger o seu filho. Na escola, defenda seu filho. Traga para casa e corte do cacete. Para ele nunca mais aprontar na escola. Mas na escola, diante dos outros, defenda seus filhos. Marido que está me ouvindo aqui ou que vai me ouvir, larga de ser covarde. Não importa o que a sua mulher fez. Diante das pessoas, defenda sua mulher. Eu não estou mandando defender erro. Defenda sua esposa, protege sua esposa. Se em casa tiver que divorciar dela pelos escândalos que ela faz, é outros 500. Mas diante do povo, defenda sua esposa. Defenda seu marido. Defenda seus liderados. Depois a gente lava a roupa suja em casa. Mas liderança não protege a sua própria imagem, protege as pessoas quem ele lidera. E se você não está fazendo isso, talvez minha mãe esteja aqui e ela não ouviu esse ensino que eu estou dando aqui, porque minha mãe me bateu muitas vezes em escola pública, me bateu na igreja e me bateu no meio da rua para todo mundo ver. E isso está errado. Se eu não tivesse essa natureza sanguínea e colérica, talvez eu fosse um homem depressivo, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Por quê? Porque minha mãe não teve quem a instruísse. Não se bate nos seus filhos em público. Não interessa o que eles fizeram. Não se bate no seu filho para espetáculo. Pastor Marcelo tem uma palavra. Se você vier na nossa conferência aqui em dezembro, ele vai ministrar essa palavra outra vez, e outra vez, e outra vez. Como é que um pai corrige um filho? A minha esposa nunca bateu nos meus filhos publicamente.
Eu já errei nisso. Por causa da minha natureza e por causa da minha criação. Não estou condenando minha mãe, não. Está tudo acertado. Eu fiz foi dezenas e dezenas e dezenas de reunião de família para perdoar e pedir perdão. O que eu falo aqui já foi tratado. Mas apanhei na igreja e apanhei na escola. O lugar onde eu deveria ser protegido, eu fui corrigido. E no lugar que eu fui corrigido, faltou a correção, por quê? Já tinha recebido a correção no lugar errado. Presta atenção. Uma liderança adoece quando protege mais a sua imagem do que as pessoas. Uma liderança está doente quando mede seu sucesso apenas pelo tamanho da sua própria influência. Irmão do céu, nós estamos vivendo num tempo de liderança tão imbecil que hoje as pessoas se medem pelo número de seguidores. Irmão, você olha para os programas, você olha para uma entrevista, você olha para a conversa, no meio da conversa, a pergunta que rola, quantos seguidores você tem? Rapaz, pensa num líder fracassado. Olha, eu estou fazendo uma live aqui, 6 horas da manhã, e tem dezenas de pessoas aqui. Pensa num líder fracassado, era Jesus que fazia uma live e só tinha 12 pessoas. Pensa num líder fraco. Pensa num líder sem autoridade, que as lives dele dava 12 pessoas. No dia que ele fazia festa, tinha 5.000, mas no dia que ele ensinava, só tinha 12. Ninguém é aprovado no dia da festa e ninguém é reprovado no dia do ensino. Porque a sua aprovação não é pelo tamanho da sua influência, é pelo caráter da sua liderança. Se você liderar 1.000 e estiver correto, está aprovado. Mas se você liderar 1 e estiver correto, você também está aprovado. Porque o homem mais aprovado da primeira aliança entre os patriarcas foi um homem que conseguiu salvar apenas a sua família. Noé é o homem mais aprovado entre os patriarcas, porque está escrito que Noé foi íntegro e reto em sua geração. Quanto ele tinha de influência na sociedade, irmão. O que ele pregou, ninguém acreditou. As noras foram puxadas para dentro da comunidade. Elas não aceitaram a mensagem. Elas foram arrastadas, cooptadas para a arca. Elas não entraram de bom gosto. Olha o tamanho da influência deste homem. Mas a influência sem caráter, irmão, é um desastre. Os maiores homens desta nação, com o maior número de seguidores, também têm a maior lista de adultérios, de mentiras, de trapaças, de engano. É isso que os reprova. A multidão não os aprova. Talvez o seu pastor seja um pastor simples. Talvez seja um homem que não tenha muito conhecimento. Talvez ele não saiba as coisas que você vem aprender aqui comigo. Não despreze ele. Se ele tem caráter, se ele tem uma liderança familiar, se ele tem nome, ame o seu pastor, ame o seu líder, ame alguém que está sobre você. Por quê, pastor? Porque a aprovação, irmão, não é a influência. O meu pai nunca influenciou mais do que meia dúzia de pessoas. No entanto, aqui estou eu pregando que sou filho e acabei de ver a Milena ali, colocar um chorinho ali, que é minha sobrinha e é neta do meu pai. Pergunte para esta menina, ela tem mais de 30 anos, se ela conhece um pecado do meu pai. Um pecado. Eu não vou falar de mim, não. Pergunta para a neta, que nasceu e cresceu do lado do meu pai. Pergunta se ela já viu uma mentira na boca do meu pai.
se ela já viu um palavrão na boca do meu pai. Eu pregando aqui, eu falo palavrão. Meu pai nem xingando não fala palavrão. Nem nervoso meu pai não fala palavrão. Mas meu pai nunca saiu. Meu pai conhece a estrada que ele passou, de onde ele veio, de Minas para Goiás, de Goiás para o Mato Grosso. Só isso que ele conhece. Meu pai nunca viajou. Meu pai não conhece nada, irmão. Qual é a influência do meu pai sobre a minha vida? Agora pergunta aonde eu já cheguei. Mas eu não chegaria, Maria Olívia, se eu não tivesse o pai que eu tenho. Porque são valores que ele transmitiu a mim, altiva, que hoje eu transmito a você. Só que isso só o céu vai registrar. Aqui na terra, ele só seria visto se ele tivesse muitos likes, né? Se ele tivesse muitos seguidores, né? Se ele tivesse aí na internet. Preste atenção. Liderança aprovada não é pelo nível de influência, é pelo nível de formação dos seus liderados. Se você formou alguém que vai preservar e vai ultrapassar as próximas gerações, você está aprovado por Deus. Seja no lar, seja na igreja, seja na empresa, em qualquer lugar de liderança. A autoridade nunca foi criada para servir o seu próprio ego. Ela existe para servir o propósito de Deus. É exatamente nesse contexto que Êxodo 18 apresenta uma das maiores lições de liderança das Escrituras. Moisés estava tentando resolver sozinho todas as questões do povo. Desde cedo até o final do dia, todos dependiam exclusivamente dele. Seu sogro Jetro observou aquela situação e fez uma advertência muito sábia. Ele disse que tanto Moisés quanto o povo acabariam esgotados. Lembre-se, líder não é quem resolve tudo. Líder é aquele que o que ele resolve bem. Preste atenção, vou repetir. Líder não é aquele que resolve tudo. Líder é aquele que o que ele resolve bem. Por quê? Porque senão, irmão, ei, o meu pastor, há uns anos atrás, teve um estafa. Apagou. 3 dias apagado. Eu sei o que ele fez porque eu estava lá. Mas ele não sabe tudo o que ele fez. Ele não sabe tudo que ele falou. Ele não sabe aonde ele foi. Apagou. Por quê? Não dormia, não comia e não parava. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Não, irmão. Uma grande obra, você pode fazer uma única coisa, desde que ela seja bem feita e dê fruto. Porque você fazer muita coisa mal feita e não dar fruto, o único que vai ser prejudicado é você. Não queira ser tudo. Você não é bombril para ter 1001 utilidade. Freia o carro, descanse. Um amigo meu me ligou e disse: Pastor, olhe por mim que eu estou com arritmia. Arritmia, né? Que fala, né? Eu não vou orar, não. Vai tomar banho na soda. Mas como é que você fala assim pra mim? Tô te pedindo oração. Foi a Bíblia manda você descansar. Faz quanto tempo que você nunca parou um sábado? E eu tenho que parar com seu coração agora? Eu não. Por mim que exploda. Kills, a Bíblia não diz 6 dias você trabalha e um você descansa? E o diabo diz, não, você tem que trabalhar de domingo a domingo. Aí você obedece o diabo e não obedece a Deus. E depois você quer oração? Eu não vou orar pelo seu coração que está com ritmia, não. Você sabe o sábado, por que você não guarda? Por que você não desacelera?
Presta atenção. Jetro vai dizer para Moisés: ei, rapaz, desse jeito vai ir mal você e todo esse povo. Moisés estava tentando resolver todas as questões do povo. E ele ficava do amanhecer até o final do dia. Todos dependiam exclusivamente dele. Ó, eu não sou modelo para ninguém, mas tem coisas que eu aprendi e eu escrevi isso aqui para você porque eu aprendi. Eu conheço amigos meus que têm 30 crentes e eles têm dois telefones. Cada telefone tem dois chips. E se você ficar perto deles 15 minutos, irmão, eles atendem o telefone 3 vezes. Irmão, eu tenho mais de 400 pessoas membro da nossa comunidade. Hoje é domingo. E de domingo passado até agora, eu não recebi um telefonema de crente para me resolver problema. Por quê, pastor? Porque tem liderados que vai fazer isso antes de chegar em mim. Eu não atendo um problema de quem está numa célula se ele não se abriu com o líder da célula. Ah, mas eu não confio nele, pastor, eu confio no senhor. Então você está no lugar errado, porque como é que você está numa célula de quem você não confia? Não, não, eu estou na congregação, mas eu quero falar com o pastor presidente. Como é que você está na congregação se você não confia naquele líder que está lá? Agora, chegou nele, não resolveu, agora ele vai levar o meu caso para frente. É assim que funciona na justiça, irmão. Você já imaginou, Maria Olívia, se todo mundo tivesse acesso a um juiz? Se todo mundo tivesse acesso a um promotor? Ele morria. Não. Você vai constituir um advogado, você vai procurar um órgão público, você vai procurar um defensor público, você vai fazer um processo, vai levar na promotoria, a promotoria vai levar esse processo adiante. Você tem uma causa, você vai no delegado, você vai fazer um boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência vai virar um inquérito, esse inquérito vai para a mão da promotoria, você vai constituir um advogado, vai procurar a promotoria, vai ter uma audiência. Se tiver sentido, isso um dia chega na mão de um juiz para julgar. Se não, irmão, um juiz não podia sair de casa porque o portão da casa dele estava assim para decidir. Isso estava acontecendo. E um pastor também, irmão. Ei, irmãos, tem gente reclamando. Ah, meu pastor, nunca falei com o meu pastor. Mas quem disse que você teria acesso se você está numa congregação que tem 1.000 pessoas? Já imaginou se o seu pastor tivesse que atender uma pessoa por dia? Ele levaria 3 anos para atender os seus liderados. Você está reclamando é porque você não entende nada de liderança. Agora, se você está numa congregação aonde você não é assistido, mude, vá para a congregação aonde você é assistido. Quando você precisa falar com a liderança, existe uma liderança para você falar. Quando você precisa de ajuda, de conselho, existe uma liderança que vai te aconselhar. Vá para essa congregação. Se você está numa igreja grande só por causa de status, só porque a igreja é bonita, irmão, isso não muda nada, irmão. O arroz comprado na esquina ou o arroz comprado no maior supermercado, os dois vai fazer a mesma função, matar a fome. Não tem um arroz mais gostoso do que o outro e um arroz mais nutritivo do que o outro, porque você comprou um no grande supermercado e o outro no botequinho da esquina. A questão é que tem crente que até para ser crente ele quer status. Ele quer congregação grande e chique. Não, irmão. Você deve estar aonde você é assistido. Aonde você é assistido, aonde você tem acesso. Se você não está sendo assessorado em uma comunidade, mude de comunidade. Vá para onde você vai ser assistido. Não é pecado mudar de comunidade. Por que você não saiu da nossa igreja? Porque eu não estava tendo acesso, não estava sendo assistido, então eu fui para outra comunidade.
Então, o Jetro apresentou um caminho diferente para Moisés. Ensinar os princípios, mostrar o caminho, escolher pessoas capazes, distribuir responsabilidade e tratar diretamente apenas os casos mais complexos. Observe a humildade de Moisés. Ele ouviu o conselho do seu sogro, aceitou mudar a sua maneira de liderar. E isso nos ensina algo muito importante. Centralizar tudo nem sempre demonstra força. Às vezes revela dificuldade para confiar, formar pessoas ou organizar uma equipe. Um líder saudável prepara sucessores, compartilha responsabilidade, reconhece seus próprios limites, permite que outros também cresçam. Um líder deve receber conselhos. Porque se toda a estrutura depende de uma única pessoa, ela permanece extremamente frágil. A maioria dos ministérios de sucesso que estão no Brasil, quando os seus líderes partir, vai desmoronar tudo. Por quê? Porque está tudo centralizado em uma única pessoa. Ao mesmo tempo, a Bíblia também mostra que delegar não significa abandonar. Existe uma enorme diferença entre repartir responsabilidade e simplesmente entregar problema para os outros. A delegação bíblica envolve explicar claramente a missão, definir limites, oferecer recurso, esclarecer o nível de autoridade, estabelecer a prestação de conta, acompanhar o desenvolvimento e reconhecer o trabalho realizado. Infelizmente, alguns líderes transferem tarefas difíceis e depois culpam aqueles que receberam a responsabilidade sem qualquer orientação. Isso acontece em casa. Você deve repartir responsabilidade. Todos numa casa precisam receber responsabilidade. Todos precisam dividir tarefa. Mas você não pode cobrar de um filho que cuide do outro filho. Isso é maligno numa casa, quando se põe o filho mais velho para cuidar dos irmãos mais novos. Ele ainda não tem a maturidade de ser pai ou mãe. Isso é responsabilidade sua. E eu já vi. A minha esposa mesmo já foi corrigida porque não deu conta de cuidar dos irmãos. Mas não foi ela que pariu, irmão. Quem pariu, Mateus que balança. Oxe, como é que você põe seu filho para cuidar do seu filho? E depois você vai lá e corrige. Você deu uma responsabilidade muito grande para ele, irmão. Não é tempo. E essa é uma das razões porque eu não concordo com criança pregando e ensinando na igreja. Por quê, pastor? Como é que alguém que é criança vai falar, vai ensinar pais, vai ensinar maridos, vai ensinar esposa, vai ensinar administração financeira? Porque tudo isso envolve a nossa mensagem. E você é uma criança. Agora, se uma criança vai profetizar, glória a Deus. Olha a pastora Andréia Albuquerque dizendo que responsabilizar uma criança para cuidar do outro destrói a criança que ela é. Ei, vamos restaurar isso na nossa casa? Quem pariu seus filhos foi você. Então senta e vai cuidar dos seus filhos. Para de certas atividades. Ah, mas eu preciso ganhar mais dinheiro. Está resolvendo nada. Se você cumprir o papel dentro da sua casa, Deus vai mandar o suprimento através do seu marido. Não, bota filho para cuidar de filho. Põe responsabilidade em liderados que não têm a capacidade. E quando dá errado, vai culpar quem? O liderado. Aqui na igreja eu tenho um lema altivo. Todo mundo que congrega comigo sabe disso. E aqui em casa também. Quem me escuta sabe do que eu vou falar. Se der certo,
glória a Jesus. Se deu errado, a culpa é minha. Eu sou o Léo, eu sou o chefe. Eu sou o chefe na igreja, sou o chefe da minha casa. Deu certo, glória a Deus. Fiz nada demais. Deu certo, glória a Deus. Deu errado, a culpa é minha. Meu filho desviou, passou muito tempo sem ir na igreja. Ninguém nunca ouviu dizendo que a culpa era dele. Todos que me conhecem dizem que a culpa foi minha. Eu errei em algum lugar. Por quê? Porque é assim que se lidera. Infelizmente, alguns transferem tarefas difíceis e depois culpa porque a outra pessoa não teve capacidade. Outros fazem ainda pior. Quando tudo dá certo, assumem publicamente o mérito. Quando surge algum problema, deixa toda a culpa sobre a equipe, sobre os liderados. Esse nunca foi o modelo apresentado pelas Escrituras. A liderança servidora acompanha, apoia e divide a responsabilidade pelos resultados. Lembrei de algo que eu vi agora de manhã, antes de eu tomar banho. Eu estava no banheiro e abri o celular e tem um videozinho de uma filmagem numa construção altiva, aonde algumas pessoas passam e começam a derrubar parte da construção. E o pai de um daqueles que derrubou procurou o dono da construção, que isso ficou filmado, né? E a filmagem ficou pública. Quando o pai identificou que foi o filho dele que derrubou a construção, ele procurou o dono da construção e disse: Olha, eu não tenho condições de reparar o que meu filho fez. Mas eu e o meu filho vamos vir aqui trabalhar para você, para repor o prejuízo que eles causaram. O que os outros fizeram, eu não sei. Mas o que o meu filho fez, eu e ele vamos vir aqui trabalhar. E depois eu acerto o meu filho em casa. Isso é ser homem, né? É assumir a responsabilidade. Caiu na rede pública a filmagem de uma construção. E aí passam as pessoas, uma mulher e um homem ou dois, e eles empurram as paredes que estavam sendo levantadas e derrubam as paredes. Ô, irmão, prejuízo grande. Aí, quando a notícia deve ter corrido na cidade, né? Que aquele pai viu a imagem, falou: não, esse aqui é meu filho. Procurou o dono da construção e disse: olha, eu vou vir aqui com meu filho, nós vamos trabalhar para você até pagar o prejuízo. Isso é liderança que assume responsabilidade. Depois eu fico imaginando a tunda que aquele marmanjo vai tomar para não sair de madrugada fazendo quebradeira. Esse é o princípio. Uma liderança que assume responsabilidade. Nós temos muita coisa para ser dita nesses dias e nessa manhã. Mas eu vou deixar você com o material e com o estudo. Mas lembre-se, liderança aprovada por Deus é aquela que está disposta a servir e não ocupar uma posição para ser servida. Amém? Que Deus te abençoe. Se esta jornada está te ajudando, te ficando, envie para alguém, convide alguém, sempre na descrição do grupo, da postagem do YouTube, tem a descrição e tem lá o link que você pode enviar para alguém, ou o link que você já está no grupo, e convide mais pessoas, e nós vamos chegar até o Yom Kippur. Os últimos 10 dias antes do Yom Kippur, nós vamos fazer ao vivo todas as manhãs. Por enquanto, nós vamos fazer assim. E lembre-se, a última palavra não pertence às ruínas que já aconteceu nas nossas vidas. A última palavra pertence ao Deus que restaura todas as coisas. Eu quero orar por você. Eterno Deus, soberano sobre todas as coisas, reconhecemos que toda autoridade legítima procede de ti e pertence e deve permanecer debaixo da
tua autoridade e da tua palavra. Dá-nos um coração semelhante ao do Messias Yeshua, que não veio para ser servido, mas para servir. Livra-nos do orgulho, da manipulação, da necessidade de reconhecimento e de toda forma de domínio sobre as pessoas. Ensina-nos a usar a influência que recebemos para proteger, ensinar, formar e levantar outros líderes. Dá-nos humildade para ouvir conselhos, coragem para reconhecer nossos erros e sabedoria para corrigir com justiça e misericórdia. Que a tua palavra governe primeiro o nosso coração, antes de orientar nossas decisões. Levanta líderes nesta nação, nas nossas comunidades, que carreguem a Escritura no seu coração e uma toalha nas mãos e o temor do Senhor em cada escolha. Que nossas famílias, ministérios, empresas, comunidade sejam fortalecidas por uma liderança transparente, responsável e servidora. É o que nós oramos em nome de Jesus.